Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu estarei resolvendo para vocês 5 questões que vai servir como uma revisão para a AP1 de Matemática 2, que vai ocorrer na próxima semana. A questão 1 diz o seguinte: em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola de número par. Então, o cálculo de probabilidade aqui é o número de chances que isso tem de ocorrer. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Nós determinamos a quantidade de números pares que tem dentro aqui da urna e dividimos pelo total, que no caso aqui são 15, não é verdade? Então, para determinarmos o total de bolas que contém esse número par, nós vamos escrever eles aqui em sequência, de 1 por 1. Então, de 1 a 15, quem seriam os números pares compreendidos entre esses dois números aí? Nós temos o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 eu não incluo porque já ultrapassaria o total de bolas que tem dentro da urna. Então, quantas bolas nós temos aqui? Bolas de número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas de número par. Então, o cálculo da probabilidade ficaria feito da seguinte forma: o número de bolas pares que tem aqui, dentro da urna, que no caso são 7, acabamos de contar, dividido pelo total de bolas que tem lá na urna. De 1 a 15, nós temos 15 bolas. Fazendo essa divisão de 7 por 15, otimizando aqui o nosso tempo, vamos fazer aqui pela calculadora. 7 dividido por 15, nós vamos ter 0,46. Transformando isso em porcentagem, multiplicando por 100, seria aproximadamente 46,6%. Ok, pessoal? Então, isso daqui vai ser aproximadamente 0,466, que é 46,6%. Ok? E essa fica sendo a resposta. Beleza? Nós vamos agora aqui para a próxima questão. A próxima questão, a questão 2, ela diz o seguinte: no lançamento de um dado não viciado, qual a probabilidade de sair o número 7? Então, vamos usar aqui do mesmo modo como estávamos fazendo na questão 1. A probabilidade disso ocorrer, isso aqui é bem simples. O número de chances que tem de sair o número 7 no dado, dividido pelo total de números que contém o dado. Sabemos que o dado contém os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós sabemos que não tem o 7, no dado. Não aparece o 7. Ou seja, qual as chances, o número de vezes que isso pode acontecer, de sair o número 7? Nenhuma. 0. E isso nós vamos dividir pelo total de números do dado. De 1 a 6, temos 6 números. E 0 dividido por 6 dá 0 ou 0%. E essa fica sendo a resposta. Ok, pessoal? Vamos agora aqui para a questão de número 3. Questão de número 3, que também é uma questão que envolve o cálculo de probabilidade. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 vermelhas e 1 amarela. Retire-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade da bola retirada ser amarela? Então, a probabilidade disso acontecer vai ser o número de vezes que essa bola amarela aparece, ela está lá dentro do saco, no caso que ele mencionou, uma vez. Então, vai ser 1, dividido pelo total de bolas que contém a urna, que são 8. Então, fazendo essa divisão de 1 dividido por 8, nós obtemos 0,125, deixando em formato de porcentagem 12,5%. Então, isso vai ser 0,125, que é igual a 12,5%. Ok, pessoal? A próxima questão, então, deixa eu só circular aqui.
A próxima questão é a questão de número 4. Ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra a sombra de um poste de um prédio em um mesmo horário do dia. Com essas medidas conhecidas, qual a altura do prédio? Então, essa questão nós vimos esse assunto na semana passada, que é de semelhança de triângulos. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós observamos que essas duas retas aqui amarelas, né, elas são paralelas, e esse muro aqui do prédio, melhor dizendo, e aqui do poste, né, eles também são paralelos. Esses dois triângulos aqui, eles são triângulos retângulos, né? Tem um ângulo reto aqui nessa posição. Então, sabendo disso, nós podemos concluir que esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. O que significa isso? Nós podemos escrever os lados como sendo uma proporção. Então, ele quer saber a altura do prédio, eu não sei, chamo de x. Escrevendo os lados, né, de maneira proporcional, vai ficar assim. 2 está para x, 2 sobre x é igual, assim como 1,5 está para 9, 1,5 sobre 9. Então, o que é que nós fazemos agora? Aqui nós utilizamos aquela regra, né? Meio pelos extremos. Multiplicamos em cruz. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter o seguinte. 1,5 vezes x fica 1,5x igual a 9 vezes 2, que vai dar 18. Esse 1,5 vai dividir o 18. Vamos fazer aqui essa divisão. 18 dividido por 1,5 vai ser 12. Então, 18 dividido por 1,5 vai dar 12 metros. Então, essa fica sendo a nossa resposta, 12 metros. Ok, pessoal? Vamos agora aqui passar para nossa última questão. Questão 5, ela diz assim: Carolina está parada em um dos cantos de um pequeno jardim retangular de lados 6 e 8 metros. Ela deseja caminhar até o canto oposto, indo do ponto A até o ponto B, como mostra a figura ao lado. Então, ela quer percorrer esse caminho aqui, do ponto A até o ponto B. E decide caminhar pela diagonal, indo de A até B diretamente em linha reta, fazendo esse mesmo percurso aqui que eu marquei aqui para vocês. Quantos metros ela caminhou? Então, basicamente a questão, nós vamos ter que fazer o que nela? Vamos ter que determinar essa distância aqui de A até B. Então, ele diz que isso aqui é um retângulo. Se isso aqui é um retângulo, bem aqui ó, nós temos um ângulo reto, assim como tem nos outros lados, nos outros cantos também. Se aqui é um ângulo reto e essa diagonal aqui, né, ela corta esse retângulo em duas partes, nós temos que isso aqui é um triângulo e um triângulo retângulo, pelo fato de ter esse ângulo reto. Nesse triângulo retângulo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para poder determinar esse lado aqui, essa diagonal, ok? E o que o teorema de Pitágoras diz? Nós queremos saber quanto é que vale esse tamanho, né, de A até B. E sabemos que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui é x, porque está oposto aqui ao ângulo reto, que está bem aqui. E os catetos aqui são 6 e 8. Então, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 é um cateto, 6 ao quadrado, mais 8. Que é outro cateto, 8 ao quadrado. Então, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64, que dá 100. X vai ser a raiz de 100. E sabemos que a raiz de 100 vai ser 10. Ou seja, ela vai percorrer 10 metros, ok? Então, pessoal, essa fica sendo a revisão, ok? Estudem,
pausem o vídeo, não precisa copiar, né? Essa tarefa dessa semana vai ser só para você analisar e responder uma questão, uma pergunta que eu vou deixar aqui no aplicativo do Google, tá bom? Então, até mais e bons estudos.